a regência está muito mais conectada com as questões do primeiro reinado. Então a gente tem aí o primeiro momento como primeiro reinado e regência, e o Brasil imperial do segundo reinado, a partir exatamente do governo deste homem que está aí aparecendo na tela de vocês, que é o Dom Pedro II, né? Aí com a sua barba cultivada, como demonstramos no vídeo anterior, a imagem construída, né, desse imperador sábio, essa imagem de barba como se fosse uma espécie de pai do país, apesar da idade dele não ser tão avançada, mas a barba dava a ele uma perspectiva de ser alguém mais velho, né? Já desde a adolescência, quando a barba começa a crescer, ele vai cultivando até quando morre, né? Então a gente vai observar a partir dessas questões como foram esses 48 anos de Pedro, né? Um reinado de estabilidade, mas nem tanto. Então, o governo dele ficou em cima aí de dois partidos políticos, né, que vão se definir muito bem a partir do começo do segundo reinado, né, os liberais e os conservadores. Então, os liberais quem são? Aglutinou todos os grupos que haviam sido oposição a Pedro I e outros grupos que acabaram adentrando dentro desse nicho de partido. Era formado por parte dos senhores rurais, né, classe média urbana, intelectuais e comerciantes. Mais forte no centro-sul, defendia a autonomia das províncias, ou seja, cada província, que é como se chamavam os estados na época, deveria ter mais autonomia, mais capacidade de governar e não depender tanto do governo central. Já os conservadores defendiam a manutenção da escravidão, eram aqueles que queriam que a sociedade mudasse pouco, né? Mais um grupo grande, né, formado pela maior parte da elite econômica rural, desde os produtores de açúcar até os de café. É a mais forte no que hoje é Norte e Nordeste, porque na época não existia a divisão regional como tem hoje, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A gente tinha basicamente duas regiões, né, nem formalizadas, o Norte e o Sul, o Norte é toda a região que hoje é Norte e Nordeste, é uma parte do Centro-Oeste, e o Sul, que é uma parte do Centro-Oeste, que é o Sudeste e o Sul do país atual. Então a gente tem aí essa divisão. Então esses produtores aí concentrados nessa elite mais antiga era quem formava a base dos conservadores. Vamos ver um pouco dos aspectos econômicos, né? O tripé ainda é forte. Escravidão, latifúndio e monocultura. A gente viu isso na colônia, a base da economia colonial era esse tripé aí, trabalho escravo, grandes propriedades, latifúndio e a monocultura, que é o cultivo apenas de um único elemento, né, como cana-de-açúcar ou, no caso aí do segundo reinado, um outro produto importante que vai surgir. Então a gente tem aí, como eu falei, a economia ainda baseada nesse tripé, mas a gente tem o café como principal produto dessa balança de produção, de exportação, a partir do Império, né? Ele ajudou a criar uma nova elite, especialmente onde hoje é o interior de São Paulo, Minas e uma parte do Rio de Janeiro, onde estavam concentradas o principal foco da produção cafeeira, né, do Brasil, e essa produção ela vai ser dominante, né, na agenda das exportações brasileiras até pelo menos os primeiros 30 anos da República, onde a economia vai depender muito do café. Se o café vai bem, a economia ela vai caminhar. Se o café vai mal, a economia entra em declínio, muito embora ainda existisse uma forte produção de açúcar no Nordeste, algumas produções ainda ligadas a uma tradição como pecuária, algodão, ainda tem uma produção muito variada, mas o centro da produção exatamente esse café que a gente vai ver no próximo slide, a questão desse perfil econômico durante o segundo reinado. Mas também há experiências industriais, as primeiras experiências industriais brasileiras que se desenvolvem especialmente a partir da ação do Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, e a sua locomotiva, né, a baronesa, né, com Z mesmo, porque era assim que escrevia. O Barão de Mauá foi um dos primeiros empresários com cabeça de industrial no Brasil, onde vai desenvolver alguns experimentos, né, algumas indústrias de tecidos
E a primeira locomotiva, na Baronesa, que passou aqui, é a primeira locomotiva a conectar uma parte da Serra do Rio de Janeiro com o porto da cidade. Então, ele tem um papel importante no desenvolvimento da indústria nacional. Uma outra característica da economia desse momento, que tem a ver também com questões sociais, é a chegada dos imigrantes, né? Então, a gente vai ver a chegada, principalmente para a região de produção de café e para o sul do país, desses imigrantes vindos principalmente de regiões de fala italiana e alemã, que vão ser convidados a vir para o Brasil, vão receber convites, e aí vai ter uma propaganda muito extensa na Europa, né, de cartazes, jornais, etc., que o governo brasileiro vai fazer, atraindo esses imigrantes para cá. Os caras pagavam a própria passagem, o transporte até a fazenda onde iam trabalhar. Na fazenda que trabalhavam, consumiam os produtos vendidos pelo próprio fazendeiro. Eles vão chegar aqui com a intenção dupla. A primeira é substituir, em parte, a mão de obra escrava, já que desde 1850 a compra de produtos de escravos da África como produtos era proibida, porque a mercantilização dos seres humanos passa a ser proibida, né? O tráfico de escravos passa a ser proibida. Então essas pessoas vão substituir essas outras pessoas que eram escravizadas, porque estava muito caro comprar, trazer escravos para a África e conseguir comprar aqui no Brasil. Então se tornou até mais barato trazer esses imigrantes que pagavam a própria viagem do que comprar um escravo caro no mercado interno brasileiro. E a intenção do governo, das elites brasileiras, de embranquecer o país. Esse é o segundo ponto. Então, a ideia de tornar o Brasil mais branco, porque as elites da época, incentivadas aí pelo o racismo científico, que vocês vão ver, inclusive, um vídeo sobre isso nessa unidade, quando a gente tratar de colonialismo e imperialismo, elas acreditavam que um dos problemas do Brasil era exatamente a mestiçagem, que era muito grande, né? Essa mistura de indígenas, negros e brancos. Então, para eles, a população tinha que ser embranquecida para, entre aspas, melhorar. Então, a intenção dupla de trazer esses imigrantes tem um sentido econômico, né? De substituir uma mão de obra que estava escassa e cara, e um sentido social, porque para as elites da época era necessário embranquecer a população. Para a gente ver como o racismo no Brasil ele é estrutural, como a gente já trabalhou, inclusive, na unidade passada. E aqui a gente tem um perfil dessas exportações brasileiras entre a primeira década do Império, né, a década de 1820 em diante, e a penúltima década de 1800, né, 1700 e 1800. Então a gente tem aí, a gente vai vendo que o açúcar vai crescendo, decrescendo em relação ao café, por exemplo. Ele vai começar ali em 1821 com 30% da porcentagem e vai terminar aí 1870/80 com 11,8%, ou seja, ele vai ficar menos da metade do que era. O algodão tem momentos de crescimento, né, 20% em 1820, em 1861 quase 20%, mas isso demonstra muito a relação também com a questão de conflitos, né? Algumas vezes o algodão brasileiro vai ser bem procurado, porque em outras áreas o algodão estava difícil de comprar por conta de guerras, então tem muita essa explicação. E aí o café, que é a grande vedete, né, desse século XIX, ele vai começar ali a primeira década do Império com quase 20% e vai terminar aí nesse gráfico, nessa tabela, com quase 60%, ou seja, chegando lá na década de 1871, 80, a 56,6% das exportações, mostrando que a gente tem uma atividade muito concentrada no papel desse café. E a gente tem outros produtos, né, o cacau, o fumo, mas assim não chegam a ser grande centralidade. Então a gente vê que é uma exportação basicamente agrária, né, focado na questão desses bens de consumo como açúcar, cacau, café, e que não mostram uma economia diversificada no sentido industrial, etc. Então o Brasil era muito dependente ainda do mesmo modelo que a colônia criou, né? O tripé ali, trabalho escravo, latifúndio e monocultura. Então cada região do Brasil produzia basicamente isso. Açúcar você vai encontrar onde hoje é o Nordeste, algodão também, cacau também, e café e fumo basicamente ali no Centro-Sul.
Então, a gente vai trabalhar a Guerra do Paraguai, passou muito rápido, bora voltar? Volta aí, voltou. Agora vai embora, letreiro. Guerra do Paraguai. A gente vai ter um vídeo complementar esse trecho aqui do conteúdo, que é basicamente um documentário do History Channel sobre o conflito Guerra do Paraguai, né? A gente tem aí uma região da América do Sul, que é a Bacia do Prata, que é uma das principais bacias hidrográficas da América do Sul. Tem como principais rios aí, Rio Paraguai, Rio Uruguai, Rio Paraná, que desaguam ali, se juntam e lá no final vai formar o Rio da Prata, né? Por isso que é a Bacia do Prata, naquela parte ali entre Uruguai e Argentina. E a gente tem uma região muito complicada diplomaticamente falando, porque, por exemplo, o Paraguai nunca teve acesso ao mar. E é exatamente o interesse de ter acesso ao mar e se portar como uma grande potência entre Argentina e Brasil, que eram as principais potências da época na América do Sul, é que o governo paraguaio vai, a partir do governo de Solano Lopes, colocar em prática um projeto de desenvolvimento, construindo ferrovias, incentivando a melhoria do exército e, obviamente, com intenções territoriais de conquistar uma área de acesso ao mar, especialmente através do Rio da Prata. Então, a ideia de fazer um grande Paraguai vai ser o elemento que vai guiar a ação do Solano Lopes, como vocês vão ver lá no vídeo e rapidamente aqui, e vai gerar esse conflito, né? O Brasil ele vai mostrar aqui um grau de violência, de imperialismo muito forte, né? Quando, junto com outros países, né? Especialmente aqui Uruguai e Argentina, eles vão guerrear e invadir o Paraguai. A gente tem essa imagem do soldado brasileiro, né? Padrão da época, né? Com essa roupa azul, que era a roupa do exército brasileiro na época. Era um exército que ainda estava em formação e que durante a Guerra do Paraguai ele vai começar a se tornar profissional. Então foi a Guerra do Paraguai a responsável por, de fato, a construção do que é o exército brasileiro, né? Apesar de que já na regência o conflito da Balaiada começou a formar o exército, é a Guerra do Paraguai que encerra esse processo inicial de formação e cria a identidade das Forças Armadas. Por exemplo, muitos batalhões do exército, das Forças Armadas, mas principalmente do exército até hoje, tem como nome de batalhões batalhas da Guerra do Paraguai, né? Curupaiti, Humaitá, etc. Então a gente tem uma série de referências a esse conflito na própria história do Exército e na organização dele. Foi o maior conflito da história recente da América do Sul, talvez a maior guerra da América do Sul. Nós tivemos outras guerras aqui na América do Sul, né? Peru contra Paraguai, Bolívia contra Paraguai, Peru contra Chile, etc. Guerras civis, né? A Guerra Civil da Colômbia e tal. Mas a gente tem aí talvez o maior conflito dessa história recente que fez mais de 500 mil vítimas, especialmente paraguaios. Então, o Brasil mostrou sua face imperialista, né? O Paraguai perdeu territórios quando a guerra terminou e dividiram o território ali entre Argentina e Brasil, principalmente. Uma parte do Paraná era um território paraguai, que foi anexado ao Brasil. Como retaliação, né, pela guerra, o Paraguai sofreu bastante por conta disso. E ele saiu destroçado, né? Perdeu praticamente quase a totalidade da sua população masculina. Então, a gente vê aqui, né, uma quantitativa de 77 mil homens, né, acabaram indo para a guerra no Paraguai. E a gente teve de mortos no Paraguai 270 mil pessoas. Os números eles são bastante altos, né, do lado paraguaio, e dizimaram a população jovem, adulta, masculina do Paraguai. O Brasil tem uma perda aí de 50 a 100 mil, a Argentina de 18 mil e o Uruguai menos, né? Então, o Brasil foi o protagonista do conflito. Apesar da Argentina ter um papel importante, o Brasil teve talvez o papel mais importante, praticamente sozinho, já no final da guerra, com algumas tropas ali, uruguaias e argentinas sob o comando do Brasil, derrotando o Solano Lopes. Então, recomendo que você veja um vídeo, que ele é bastante didático, né? Ele foi editado de um documentário maior e dá uma ideia da dimensão do papel do Brasil nesse conflito e de como o Dom Pedro II, né, que tem essa cara aí de barbudo bonachão, na realidade, era um sujeito bastante violento e usou o conflito como uma espécie de conflito pessoal com Solano Lopes, porque a guerra só ia terminar para o imperador quando Solano fosse morto ou preso. Ou preso ou morto, depende. Vamos tratar agora de outro elemento, tendo em vista que esses elementos todos que a gente está tratando aqui vão ser importantes para entender, inclusive, o próprio fim da monarquia.
Então a gente vai trabalhar do abolicionismo, né, que é um movimento bastante diversificado que vai fomentar exatamente a crítica à escravidão, que já existia, sempre existiu, mas ela vai ganhar corpo a partir da década de 1850, né, no começo aí do Segundo Reinado. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, algumas fotos de pessoas em situação de escravidão que foram feitas por Albert Henschel. É interessante que a partir desse momento do Segundo Reinado, a gente vai ter muito mais fotos do que gravuras e quadros, porque exatamente com a invenção da fotografia, mais ou menos aí na metade do século XIX, a gente vai passar a ter ideias, um pouco da ideia, né, do cotidiano das pessoas no Brasil imperial, e aí você já tem uma série de fotos de vários fotógrafos, né, que viajaram pelo Brasil tirando fotos de pessoas e paisagens e trazendo um pouco disso, e hoje documento histórico, né, como essas 3 fotos aqui de autoria do Henschel. Então a gente tem aqui uma mulher negra vestida, possivelmente pode ser uma mulher que trabalha com ganho, né, vendendo coisas na rua, mas ela tá cheia de balangandãs, como a gente chama esses elementos aí, há um rosário no pescoço, várias pulseiras, inclusive possivelmente pulseiras com búzios. Você vê uma demonstração dupla de religiosidade, né? Uma religiosidade cristã, né, com essa cruz, mas também tem algumas possibilidades de alguns cultos afro-brasileiros presentes no dia a dia dessa mulher a partir da roupa dela. Então veja que é uma roupa, elas andavam assim nas ruas, né? Enfim, são roupas do cotidiano dessas pessoas. Temos um senhor aqui, no catálogo lá do Henschel, é um carregador, né? Esse pano no pescoço dele, ele basicamente enrolava, colocava na cabeça para colocar o peso em cima. Então, era um trabalhador do dia a dia, né? Já um senhor de certa idade, né? Te vê na pele dele a questão, já tá uma pessoa envelhecida, que trabalhava pesado. Então, a gente demonstra aí como a escravidão ela era bastante degradava o ser humano, né? Ela tornava o ser humano basicamente uma mercadoria e tirava esse grau de humanidade. As fotos ajudam a gente a entender essas pessoas como seres humanos, porque elas demarcam o rosto dela, as marcas do tempo, as marcas dos processos que elas passaram. Então ajuda a dar uma vivacidade a esse passado que a gente tem nessas fotografias, né? Então aqui uma outra fotografia, né, maior, né, mostrando pessoas em situação de escravidão trabalhando em fazenda de café, né? Veja que temos adolescentes aí, especialmente meninos adolescentes, né, e mulheres também que trabalhavam na colheita, né? Então você vai lá com essa peneira, retira o café, né, tira do pé de café, separa aí a folha do grão ruim, e a primeira forma de seleção de grãos começa aí. Depois é colocado lá no terreno da fazenda e queimado, a torra do café e por aí vai. Então a gente tem aí uma foto que foi colorizada, ela é colorida porque ela foi colorida artificialmente, né? Recentemente, por conta dos aplicativos e programas de edição de foto, dá para utilizar eles para fazer um processo de colorização do passado, ou coloração do passado, nessas fotos, e a gente tem um aumento aí dessa capacidade de ver a cor da pele, das roupas, etc e tal. E acaba dando uma ideia legal de como esse passado também é muito vivo, né, a partir das fotografias. Então, retomando essa questão, a gente já viu uma questão parecida com essa sobre a colônia, exatamente que esses escravos eles não aceitavam a situação de escravidão com parcimônia e passividade, né? Existiam várias formas de dominação do corpo deles, física e simbólica, né? A questão do discurso, dizer que eles eram escravos, a questão judicial, a questão da dominação física, né? A gente está vendo aqui um escravo castigado com os ferros no pescoço e um elemento tapando a boca dele. Os capitães do mato que buscavam os escravos, capturavam os fugitivos, e as resistências, né? Fugas, compra de alforria através de trabalho, ou até mesmo de roubo de esmeraldas ou dinheiro para comprar alforria. Tem muitos casos em relação a isso. E os quilombos, né? Que eram locais de resistência, né? E a gente vê essas resistências também nas fugas, né? Então a gente tem aqui vários exemplos, né? Trouxe 3, né? De fugas de escravo, né? Esse daqui, por exemplo, ele fugiu, ele tinha Cipriano, né? No caso, acompanhou o Joaquim Pinto, né? Que era o dono do escravo.
e aí ele fugiu com outra criança, com a criança, né? Então colocavam os anúncios no jornal para chamar a atenção das pessoas e pagava-se uma recompensa por conta disso, né? Então, outro exemplo de escravo, você vê que eles colocam muito, né, a descrição física. O Joaquim, com 61 anos, aí descreve cabelo, dentes, a questão da fisionomia, etc. O que ele fazia, né, cozinheiro, diligente, serviçal. Então, possivelmente esse escravo com 61 anos deve ter se cansado de ser escravo e fugir, usar pouco. E outro exemplo de escravo há mais de um ano, né? Ou seja, as pessoas não desistiam porque exatamente eram propriedade de escravo. Então, quando um fugia, elas tinham prejuízo. Então, muitos desses escravos iam para quilombos, eles iam para se esconder em casas de pessoas que eles conheciam, de outros escravos ou pessoas libertas. Então, existia várias possibilidades para esse escravo vivenciar essa fuga, né? Mas é uma resistência, a fuga é uma forma de resistência. Assim como violência, né? Como já falei na aula passada, de matar o seu senhor. Inclusive, muitos escravos eram julgados em relação a isso. E a partir de 1850, no mundo todo já existe a ideia da questão da libertação da escravidão, mas as ideias começam a chegar com muita força no Brasil a partir de então. Especialmente, né, a questão do que a gente chama de abolicionismo. Essa é a camélia, né, que é uma flor símbolo de alguns abolicionistas, né, não é todo abolicionista que usava a camélia, mas especialmente nas cidades grandes, a camélia era colocada na lapela, né, que é uma parte da roupa, tipo, em cima do bolso, e demonstrava aí a adesão dessa pessoa à causa abolicionista. Então, nos eventos, protestos, etc., eles usavam bastante isso, porque era um elemento que identificava, né, o abolicionista. Então, a gente tem aqui a figura de alguns abolicionistas. Veja que a gente tem pessoas negras, intelectuais, né, José Patrocínio, André Rebouças, que era um engenheiro, Luiz Gama, advogado jornalista, então, e Joaquim Nabuco, que era um político velho, lá de Pernambuco, inclusive, são figuras que foram exemplares, né, como intelectuais e militantes da causa abolicionista, que trabalhavam na imprensa, trabalhavam na política, em nome desse processo, né, de libertação, que foi considerado por muitos, né, esse primeiro grande movimento social. Então ele teve início lá nos círculos intelectuais influenciados pelo iluminismo, né, começo do século XIX, se aprofundou no Brasil por volta de 1850 e vai se popularizar depois de 20 anos, lá para 1870, né? Então a escravidão já estava em nítido declínio por conta do fim do tráfico e exatamente porque já a sociedade já tinha o espírito de não querer mais aceitar aquela condição tão nefasta para a maior parte da população. Porque mesmo o escravo liberto, ele sofria com a escravidão, porque o preconceito racial, ele tinha como uma das bases da escravidão. Então era um movimento diversificado, né? Contava com intelectuais, políticos, tinha influência de países externos ao Brasil, no caso da Inglaterra principalmente, que pressionavam o país para poder botar fim à escravidão e a ação dos próprios escravizados, né? Muitos escravos, como eu falei, fugiam, faziam corpo mole para o trabalho, se recusavam a, entre aspas, obedecer os seus senhores. Então, o processo todo começou, pouco a pouco, fazer desmoronar a instituição da escravidão. Ele tinha um caráter mais urbano, né? As cidades do interior e as fazendas tinham a tendência a serem mais reativas, né, ao abolicionismo, não aceitar a causa abolicionista, que inclusive a grande oposição ao fim da escravidão, exatamente dessa camada de senhores de escravos, né, de fazendeiros, latifundiários, e é considerado exatamente um dos primeiros movimentos sociais do país, né? Então é histórico esse movimento, né, que esteve presente nas diversas províncias brasileiras. E aquela ideia de que a abolição em 1888 foi uma coisa da princesa é equivocada. O governo só aboliu a escravidão quando realmente já não tinha mais condição dela ser sustentada. Tanto é que ele perde automaticamente o apoio dos fazendeiros assim que abole, e um ano depois ele cai. E outra questão é que foi uma tentativa do Império, que já estava em crise, de tentar se tornar popular. Então, quando o Império caiu em 1889, ele não tinha mais o apoio de fazendeiros, etc. e tal. Uma parte da população pobre até que apoiava o imperador e a filha dele, a Isabel, por conta dessa lei abolicionista. Mas
A gente sabe que a Lei de 13 de maio de 1888, ela não foi a única responsável pelo fim da escravidão. Ela foi parte de um processo que já começou muito antes e que tem como principal elemento de atividade o próprio negro no seu dia a dia e o movimento de parte da população contrária ao abolicionismo. Então a gente tem que pensar dessa maneira. Para a gente entender, né, o Império começou lá em 1822 com a independência e ele vai ter um processo de várias décadas, né, um governo para a época longo, né, o imperador ficou 48 anos no poder, o Dom Pedro II, mas esse fim da monarquia lá por volta da década de 1880 não se explica apenas por um fator, né, foi um conjunto deles que se somaram ao longo do tempo, né, alguns com maior poder, outros com menor poder de ação em relação ao fim dessa monarquia. Então a gente tem o fortalecimento do exército, consequente aumento do papel político desta instituição. Quando volta da Guerra do Paraguai, o exército quer participar mais da política, só que o imperador tem uma relação muito conflituosa com isso e aí acaba perdendo o apoio dessa instituição, que era uma instituição que tinha certo prestígio social por conta da vitória na Guerra do Paraguai. Então, outro ponto que explica essa crise é exatamente a pressão pelo fim da escravidão, né, e o seu fim jurídico, né, que é a Lei Áurea. E quando o governo decreta a Lei Áurea, os fazendeiros tiram praticamente todo o apoio que tinham dado ao imperador e passam a clamar pela república. Então, um dos elementos que talvez explique o fim rápido do Império é exatamente essa retirada, talvez é o principal desses elementos, desse apoio dos fazendeiros e das elites, né, econômicas do país por conta do fim da escravidão, porque por eles a escravidão continuaria. Quando na realidade uma parte deles defendia que se a escravidão acabasse, o governo tinha que pagar a eles o prejuízo da perda de escravos, ou seja, você imagina a ideia, como era a cabeça de um fazendeiro nessa época, né? Uma outra questão foi a crise com a Igreja Católica, né? Durante a colônia e Império, a Igreja fazia parte da administração do país, né? Os padres eram também funcionários do governo. E toda lei que vinha de Roma passava pela mão do imperador e ia ser aceita ou não. Teve um momento que Roma mandou que todos os maçons fossem excomungados. E o imperador não aceitou essa norma de Roma, essa bula papal, porque ele próprio era maçom, inclusive uma parte da igreja também era maçom. Então, um bispo de Olinda, né, Dom Vital, questiona isso e é preso. E aí questiona o imperador não ter aceito essa bula papal, no caso para excomungar os maçons, e acaba sendo preso a mando do imperador. Então a gente tem uma crise aberta com a Igreja Católica no Brasil por conta dessa questão. Foi um dos elementos que contou exatamente para esse declínio do suporte da monarquia. E um outro ponto, né, o crescimento do movimento republicano. Então, se o pessoal não quer mais a monarquia, quem é que vai governar agora? Então, a gente tem um crescimento, né, na ideia de república, né, que viria para resolver todos os problemas, que tiraria o poder das mãos do imperador e daria esse poder para os estados, no caso para as províncias, uma diluição do poder. Então, a ideia de república, né, inclusive a gente tem aí o ícone da bandeira do Brasil, que é positivista e republicana, exatamente por conta disso. Então, essa junção de fatores aí, alguns em maior escala, outros em menor escala, é que ajuda a entender essa queda da monarquia, né, e o surgimento da república. A gente tem uma gravura aí na época da Revista Ilustrada, né, do Ângelo Agostini, do imperador sendo derrubado, né, do trono, caindo aí. E a gente tem um elemento caricato que exatamente mostra a culminância desse processo, né, de desconstrução do poder monárquico e o surgimento da ordem republicana, que a gente vai ver com mais propriedade no próximo ano, né? Ou comigo ou com outro professor. Então, nesse sentido, a gente encerra aqui essa história imperial de um país que era desigual, ainda é desigual, com modelo agroexportador e baseado em políticas bastante conservadoras. Então, a gente tem um país aqui repleto de contradições, como não pode deixar de ser, que é uma característica da história brasileira.